hoje estamos aqui, né, começando mais um Câmara Entrevista, hoje nesse formato diferente que nós fizemos às vezes, que é através do Meet, né, uma plataforma para a gente entrevistar à distância, de poder conversar com as pessoas que estão longe da gente, né, isso aí a pandemia nos trouxe de bom, né, a gente começou a usar mais esse tipo de ferramentas. Então, hoje a gente vai conversar, a nossa pauta hoje é sobre autismo, né? Porque o dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O mês de abril é muito voltado para esse tema e a gente precisa falar sobre isso sempre e o ano todo. Um assunto que está cada vez mais em pauta, cada vez mais em alta e a gente tem que sempre falar sobre, tirar todas as dúvidas. E o meu entrevistado de hoje tem doutorado em Pediatria e Saúde da Criança, especialização em Neurologia Infantil, especialização em Epilepsia e Eletroencefalografia, e é o doutor Felipe Calil Neto. Seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutor, e participar conosco aqui no Câmara Entrevista, nosso programa aqui da TV Câmara Bagé. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer falar com todo mundo de Bagé. Então, vou começar lhe fazendo uma pergunta óbvia, mas que eu julgo necessária para a gente introduzir esse assunto. Em termos de medicina, em termos de ciência, o que é o autismo? Bom, o transtorno, hoje nós chamamos de transtorno espectro autista, porque é muito interessante o autismo em si, não é errado falar autismo, mas hoje é mais conhecido a sigla TEA, transtorno espectro autista. Ele tem uma história bem longa, desde as primeiras descrições. Existem descrições desde já 1500, 1600 e poucos, já em livros de história, tá? Mas o que acontece? Por que hoje se chama de espectro? Porque nós todos aqui, com mais de 30 anos, digamos, todo mundo já ouviu falar em autismo. Só que sempre se considerava autismo como um transtorno onde a criança era não verbal, ou seja, ela não se comunicava, ela não falava, ela tinha movimentos repetitivos, não interagia com os outros, e tinha um déficit intelectual associado, o antigo retardo mental, que se chamava, né? Hoje não, hoje a gente sabe que a gente tem níveis, né? E é por isso que se chama de espectro. Nós temos nível 1, nível 2, nível 3. O transtorno espectro autista, o que ele é, então? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, onde ocorrem dificuldades na comunicação, na interação social, associado também a comportamentos repetitivos. E aí tu vai ver, putz, mas isso é muito amplo. Realmente é muito amplo, é por isso que se chama espectro. E esse que nós crescemos vendo, ouvindo falar, se vocês forem ver, o Rain Man, como a gente vê lá o filme famoso, lá, a gente vê que seria um TEA de nível 3, 2 e 3, a gente fala que é criança, um adulto com hiperfoco, com nível de inteligência, assim, aquele super hiperfoco, mas tem uma dificuldade enorme em interagir com outras pessoas. No entanto, nós temos outros exemplos aí de, por exemplo, seriados, o Atypical, o Good Doctor, por exemplo, também são autistas e que hoje nós poderíamos considerar eles com nível 1, nós falamos que é o, abre aspas, leve. A gente fala abre aspas leve porque, sim, tem muitas dificuldades associadas. Mas por que esse é considerado por que essa grande diferença? Porque hoje a gente sabe que o déficit intelectual hoje não é uma regra do espectro autista. 15 a 20% das crianças hoje, alguns estudos já mostram 15 a 20%, até pouco tempo era 40%, somente 15 a 20% tem déficit intelectual, ou seja, um QI abaixo da média para a faixa etária. Não, ou seja, a imensa maioria tem um nível de inteligência dentro da normalidade. Isso, até 2013, antes de se chamar espectro autista, isso não fazia parte do diagnóstico. Então, a gente ouvia uns absurdos, assim como, não, teu filho não pode ser autista porque ele é inteligente. Não, porque ele interage, ele conversa, ele é afetuoso. A gente ouvia muitas coisas assim. E, claro que são absurdos, né? Então, realmente, ele, sem dúvida, o espectro autista hoje é um dos transtornos, se não o transtorno mais complexo que tem na medicina, porque ele exige muitos profissionais associados àquele paciente. Nunca vai ver assim, olha, quem é que cuida do Joãozinho? Não, é o Felipe, é o médico Felipe. Não, eu sou um. Geralmente é uma equipe multiprofissional que precisa. Então, é um transtorno em que tem presença de
neuropediatra, de pediatra, de psiquiatra, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, psicomotricistas, musicoterapeutas, educadores físicos, psicomotricistas. Então, a gente vai numa gama de profissionais que vão atender às necessidades específicas de cada criança. Uhum. E a gente pode dizer que aumentou a incidência do TEA ou os diagnósticos começaram a surgir, porque como tu já falou, né, no início, antes era retardo mental, isso daí é um retardado, é um louco, e muitas vezes essas pessoas que hoje podem ser da nossa idade não receberam esse diagnóstico lá Perfeito. atrás, né? Então a gente pode dizer que hoje existe mais chance de receber o diagnóstico ou realmente aumentou a incidência de pessoas com TEA? Não se pode. Agora, semana passada, saíram os novos índices do CDC. O CDC é o órgão americano, um grande órgão, e que evidenciou que uma para cada 36 crianças nos Estados Unidos serão diagnosticadas com autismo até os 8 anos. Tá? Então, o que acontece? Hoje, o que está acontecendo não é excesso de diagnósticos. Erroneamente, é tudo autismo, isso é uma besteira. Tá? O que está ocorrendo é um acesso aos diagnósticos. Tá? Um maior acesso. Então, aumenta muito o número de suspeitas e, consequentemente, sim, se fecham mais diagnósticos. Além disso, desde 2013, se ampliou os critérios diagnósticos, foram ampliados. O que quer dizer? Tinha uma gama de outros transtornos, só vou te dizer alguns aqui. Transtorno global de desenvolvimento, fobia social, fobia escolar, transtorno desintegrativo da infância, que são diagnósticos antigos e que transtorno invasivo de desenvolvimento que não dizia nada. Na verdade, entra hoje, tudo isso entrou na classificação de transtorno espectro autista. Então, mas o mais importante é o acesso ao diagnóstico. Hoje nós temos uma suspeita diagnóstica no nosso bolso, no nosso celular. Olha só o que nós estamos aqui mesmo fazendo. Isso aqui há pouco tempo seria. Isso aqui, hoje se faz consulta, telemedicina. Sim. É a coisa mais comum que tem hoje. E com uma qualidade excelente, né? Então, e antes esses acessos aos diagnósticos suspeitos, a gente não tinha que era muito restrito ao consultório médico de algum profissional de saúde. Não é o que acontece hoje. Não é o que acontece hoje. Qualquer pessoa tem acesso, não é que o Google vai dar o diagnóstico, mas ele ele já te chama a atenção. Meu filho não está se comunicando, deveria estar fazendo isso. Tu entra no Google e vai dizer, olha, uma criança com 1 ano deveria estar fazendo isso, com 2 anos isso. Meu filho não está fazendo, o que eu devo fazer então? Se ele não está fazendo isso, procura um médico. Qual médico? Né? Então, isso amplia demais a procura, amplia demais a gama diagnóstica. Uhum. E a gente sabe que o TEA é uma condição que tem causas multifatoriais, né? E que se inicia ainda na gravidez. Existem fatores de risco para o autismo, por exemplo, genética, outros autistas na família, as questões ambientais, tem gente que fala da questão dos agrotóxicos, a idade da mãe, tem alguns fatores de risco, a gente pode dizer, ou tudo Com incerto? certeza, nós temos uma gama, hoje se considera que sim, ele é multifatorial, mas principalmente com aspectos genéticos, a gente sabe que tem mais de, praticamente em todos os casos tem um aspecto genético, ou seja, uma predisposição, não necessariamente a mãe ou o pai passaram, muitas vezes tem uma questão genética, mas tem questões de predisposição da criança mesmo, quando o óvulo e o espermatozoide vão lá, sofrem mutações ali que podem também levar a um quadro comportamental compatível com o espectro autista. Então, essas são as questões genéticas, né, que entra uma gama de situações que podem justificar, para você ter ideia, hoje nós temos mais de 1.000 genes descritos relacionados com o espectro autista. Só que eu vou repetir, são relacionados, não são genes que tu vai na esquina ali fazer o diagnóstico e diz, tu é autista porque viu o gene. Não, são genes que muitas pessoas podem ser portadoras do gene, mas o gene não demonstra aquele comportamento típico de espectro. E questões ambientais, se discute muito na questão de agrotóxicos, apesar de ter ainda falta muitas evidências, mas o que a gente fala de questões ambientais são questões que podem estar relacionadas, como fossem questões de gatilho. Então, assim, o uso de medicações na gestação, como drogas, né, drogas ilícitas, né, o uso de ácido valproico, que é um anticonvulsivante que é usado muito não só para epilepsias, mas para transtornos de humor. Então, é contraindicado em
em mulheres em idade fértil, justamente por isso que ele é muito teratogênico. O que é teratogênico? Ele faz mal para a formação do bebê, tá? Além de drogas como maconha, cocaína, né? Mas a gente tem outros fatores de prematuridade. A gente sabe que crianças prematuras têm mais riscos, epidemiologicamente falando. Crianças que são prematuras têm mais riscos de ter espectro autista? Tem, mas não quer dizer que o teu filho vai ser, olha, ele foi prematuro, então aumenta o risco, não. Já se tem estudos, para você ter ideia, até interessante, é um estudo grande recentemente, que mostra até que filhos de pais que foram prematuros aumentam o risco de ter TEA. Então já a gente está nesse nível assim, de estudos, né? E claro que tem a questão genética. E como que a gente sabe que tem questão genética? Porque numa família, a gente sabe que ocorre em média, ocorre cerca de 4 vezes mais nos meninos, sexo masculino, então é um fator de risco. E da mesma forma, uma família que teve um filho, o primeiro filho com espectro autista, sim, a gente sabe que a chance de ter um segundo, um terceiro filho é bem maior em relação do que uma família que não teve histórico de autismo. E ao mesmo tempo a gente vê, eu sei alguns relatos, né? Mas acredito que tu dentro do consultório pode ter essa vivência. Alguns pais que chegam com os filhos atrás do diagnóstico do filho e acabam se diagnosticando. Eu sei alguns 2 ou 3 relatos assim de famílias que o pai chegou e aí quando o médico começa a relatar, realmente pode ser autismo, por isso, o pai, opa, mas eu também tenho isso desde sempre, tenho esse comportamento, e acaba chegando num diagnóstico que não tinha recebido até então, até a vida adulta. Isso tem acontecido? Com certeza, isso é muito frequente na prática médica. Eu atendi recentemente até um senhor de 65 anos, recentemente, que fechou o diagnóstico. É muito comum ver adultos com quadro com histórico típico de espectro autista e que passaram uma vida toda com diagnósticos de depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, transtornos afetivos, né? E que, na verdade, não, encaixam muito bem com transtorno espectro autista, né? E quais os principais sintomas assim que a gente deve observar na criança, acender um alerta de, preciso fazer essa investigação? E também me perguntar um pouco sobre os níveis, né? A gente sabe que o senhor falou um pouco no início dos níveis de autismo. Como é que é feito esse diagnóstico, né? Os níveis que tem alguns têm dificuldade de comunicação, tem o autista não verbal, o autista verbal, o que tem mais dificuldade de interação social, o que talvez vai interagir melhor socialmente, mas vai ter dificuldade em outro aspecto, porque na verdade é um transtorno muito exclusivo, a gente pode dizer, né? Nunca é igual ao outro, assim, a gente não pode, ninguém olha e diz, fulano é autista, tá lá, tá influenciado, né? E quais diagnósticos acender esse alerta, assim, dizer, preciso investigar, o meu filho talvez tenha esse transtorno. Sim, tanto que tem uma frase que é muito dita, que assim, depois que tu conhece uma pessoa com autismo, significa que tu conheceu uma pessoa somente. Por quê? Porque nenhuma é igual a outra, nenhuma criança ou adulto com autista requer os mesmos tratamentos. Tanto que nós vemos pacientes gemelares e trigemelares que têm tratamentos distintos. Tá? Então, assim, o que é fundamental? Fundamental a gente saber o que é o esperado para cada faixa etária. Tá? Então, assim, não é o diagnóstico do espectro autista, ele é feito clinicamente. O que a gente quer dizer com isso? Não se faz exame algum. Não se faz o exame neurológico, clínico, o exame do desenvolvimento da criança. Não precisa fazer eletroencefalograma, ressonância magnética. A gente faz se for necessário. Vou pedir um eletroencefalograma se eu acho que a criança está convulsionando, se eu achar que ela está convulsionando. Fazer uma ressonância se eu achar que pode ter uma lesão. Agora, espectro autista não vai ter lesão cerebral do espectro autista. O eletroencefalograma não vai ser típico de autista, não se faz. É através da conversa. Saber o histórico dessa criança. Né? Costumo falar que os exames que nós fazemos para diagnosticar espectro autista são os mesmos que nós fazemos para diagnosticar depressão. Ou seja, conversa com os familiares e analisa a criança. Então, nós vamos saber como que anda o desenvolvimento dessa criança. Então, uma criança, lá desde o nascer, a gente sabe, olha, a criança vai mamar, a criança, ao mamar, já olha nos olhos da mãe, né? Começa a ter uma interação com 2 meses, tem um sorriso social, a gente fala, já dá um sorrisinho. Com 6 meses, marcos grosseiros, assim, essa criança já começa um processo de lalação, que é o babá, mamamá, a criança já começa a rolar na cama. Com 8 meses, essa criança tem um achado que é muito importante,
8 meses a criança já tem que me atender ao chamado. Então a criança lá, Bruna, chama Bruna, a Bruna já me olha. Tá? Criança de 8 a 10 meses, a Bruna tem que me atender. Né? A Bruna, com 12 meses, a Bruna, manda beijo. Bruna, dá tchau. Então, são sinais, a gente chama de comunicação não verbal. Se a Bruna não fez isso, alerta. Não é diagnóstico, é alerta. Tem que ver se a Bruna está escutando. Se o Felipe, aqui, criança, está escutando ou não. O Felipe está escutando. A Bruna está... então alerta. Isso é um atraso. Então, está vendo, já no primeiro ano de vida, nós já temos sintomas. Tá? Com 1 ano e meio, por exemplo, um marco grosseiro, 1 ano e meio, eu já quero que a criança, já além de fazer todos esses dados de comunicação não verbal que eu falei anteriormente, sabe assim, Bruna, cadê a barriga? Bruna, cadê o nariz? Bruna, como é que faz o cachorrinho? Bruna, como é que faz a vaquinha? Então ela começa um processo de imitação. Tá? Cadê o papai? Cadê a mamãe? Ela aponta. Não fazer isso, né, já são sinais de alerta. E é isso que a maior briga que se tem é justamente essa, Bruno. É ter a suspeita. Não é ter o diagnóstico precoce. O diagnóstico, não. É ter a suspeita precoce. Porque a suspeita já nos permite que a gente tenha que ter tratamento. Já tem que ter tratamento, tá? Porque o tratamento espectro autista ele são terapias comportamentais. Não vou dar um quimioterápico. Eu estou com suspeita de câncer, vou tomar um quimioterápico. Não, tem que ter uma certeza que aquilo é um câncer. Na suspeita de espectro autista, ou seja, na suspeita de atrasos na comunicação, eu preciso já fazer os devidos estímulos dessa criança. Tá? Então, a gente tem essa gama de sintomas com 6 meses, com 1 ano, 1 ano e meio, com 2 anos. O mais comum, né? Meu filho não está falando, sim, mas não é o não falar. O que mais chama atenção é o atraso na comunicação. Teu filho já não te atende ao chamado, ele já não imita, ele não responde a comandos, não responde a comandos simples. Tá? Isso são atrasos importantes e que levam ao diagnóstico do espectro autista. A gente não pode misturar, né? A minha filha, quando tinha 2 anos, ela falava muito pouco, só algumas palavras. Eu fui falar com uma fonoaudióloga que me disse assim, mas ela aponta as coisas e tu alcança na mão dela? E eu disse, sim, todo mundo faz isso, única neta, única filha. Bom, então tu vai ter que reforçar o nome das coisas quando tu alcançar, porque ela sabe se comunicar e ela não precisa ter falar, porque estão fazendo a vontade dela. Então a gente tem que saber... Mas aí tu vê... Isso, mas aí ela tem a comunicação não verbal, ela entende, ela se comunica contigo, ela não fala porque realmente, olha, não vê ela com 2 anos, pra que eu vou falar? Entendeu? Eu consigo tudo, mas são situações distintas, realmente eu não tenho por que ir para o lado do espectro. E tem a questão que vem se falando bastante também do autismo em meninos e em meninas, né? A proporção é de quase 5 meninos afetados para cada menina. Por que isso? E outra questão também que vem se falando do masking, né? Que é a camuflagem social, que tem se falado que meninas, eu li uma matéria inclusive hoje sobre isso, que meninas conseguem disfarçar melhor, seria isso, assim, as questões do autismo, né? Elas se camuflam melhor na sociedade e fica mais imperceptível as questões do autismo do que nos meninos. Por que essa diferença, assim, essa questão da camuflagem, se realmente é isso que estão trazendo à tona agora? Essa é uma questão, realmente, existe uma média um pouco mais, acho que é 4:1, mas alguns lugares realmente falam 5:1, tá? De sexo masculino e feminino. E isso reforça, né, a questão genética como fator. Aí a gente entra numa gama de situações, será que é o cromossomo X é protetor? E realmente nas meninas é muito conhecido esse processo de masking, o mascaramento, tá? Camuflagem, que muitas vezes é o causador de diagnósticos mais tardios nas meninas. Tá? Então, muitos autores defendem até que tenha mais meninas até do que somente essa proporção de 4:1, porque as meninas têm um diagnóstico mais tardio, elas são capazes de camuflar. Agora, realmente, isso é um processo muito complexo para dizer o porquê que isso acontece. Não, isso é muito mais um aspecto observacional do que eu te explicar o porquê que isso acontece. Tá? Mas realmente é muito frequente. A gente vê aqui no dia a dia, no consultório, no hospital, é impressionante como chama mais atenção a frequência em meninos. E ao perceber esses primeiros sinais de TEA, né, que pode ser só uma desconfiança, né, não existe, o Google não diagnostica ninguém, né, a escola também não pode diagnosticar ninguém, a gente tem que deixar isso bem claro, a escola pode fazer encaminhamentos e orientações aos pais, mas não diagnosticar.
qual é o procedimento ideal? E tem muitos pais que relatam, assim, que eles passam por muitos profissionais até chegar a um diagnóstico, né? Alguns são encaminhados primeiro ao fonoaudiólogo, porque o filho não se comunica, ou ao otorrino, enfim. Existe um profissional que só ele pode fechar esse diagnóstico? Por exemplo, tu é o médico, que as pessoas vão chegar no teu consultório, podem sair com esse diagnóstico, ou tem que passar por uma série de profissionais? Como é que funciona? Qual é a atitude correta a se tomar no momento de desconfiança? Perfeito. Eu acho que assim, o mais importante é sempre os pais saberem o seguinte: os pais são os maiores especialistas no seu filho, tá? Eles sabem o que o filho faz ou não faz, e é importante observar também o meio, tá? No que a criança está inserido. É importante os pais saberem que uma das piores frases que existe no nosso meio é cada um tem seu tempo. Isso é uma falácia, não é verdade. Cada criança tem seu tempo, vírgula, desde que o tempo seja respeitado, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, o menor sinal de alerta, tá? Procure um profissional. Não tem o profissional. Pode ser o pediatra, pode ser o fono, o terapeuta ocupacional, mas assim, o importante é dar o pontapé inicial, porque uma criança pode ter o principal sintoma dela ser uma seletividade alimentar. Olha, não está comendo nada, não tá se alimentando, caminha na ponta dos pés, tem um problema com sons altos, então de repente procurar uma terapeuta ocupacional no início. Ah, não, mas eu já estou vendo que ela não está falando, então vai procurar fono. Isso a gente tem uma gama de profissionais que podem ser, né, mas não é realmente não é uma receita de bolo. O importante é não seguir esse caminho, cada um tem seu tempo, não seguir o. Eu falo até assim, ó, não pegar tantas dicas na e-mail, logicamente eu estou generalizando o que eu falar, mas a própria família, muitas vezes, com a intenção de ajudar, prejudica. Tá? Então a gente vai lá, irmão, irmã, A sogra, comparação, mãe, né, às vezes, mãe, com as crianças. comparar, não, mas a tua irmã falou com 3 anos, o teu Uhum. irmão falou com 4, não, mas é a comunicação, não é a fala, entendeu? E, assim, e o mais importante, assim como tu é mãe, eu sou pai também, não existe pulga atrás da orelha do pai e de uma mãe, uma dúvida na cabeça do pai e de uma mãe é um Um dinossauro, turbilhão. assim, então vai lá e tira a tua dúvida. Tira a tua dúvida. Saiu do consultório. Ah, saiu tranquilo, mas ainda está com dúvida, procura de novo. Volta lá, mas não fica com dúvida. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que a melhor coisa que os pais podem fazer para uma criança com autismo é tratar, né? É oferecer toda a rede de apoio que ela vai precisar para o tratamento, seja qual for. Alguns vão ter que ir mais em fono, outros, mas enfim, como tu falou, não tem uma receita de bolo, né? Mas a coisa precisa acontecer. Tu ignorar o autismo não é o melhor caminho, né? Não é um caminho a seguir, porque ele não vai desaparecer, né? Não tem a cura. Não tem, amanhã ele vai acordar melhor, ou daqui a um mês, quem sabe, eu vou fingir que não existe e aí eu não vou mais precisar. Não, a tendência é o contrário, né? Quanto mais o tempo passar, mais vai se agravar a situação e mais aquela criança vai requerer tratamento, vai requerer acompanhamento. Então, quanto antes, melhor. A gente pode falar isso quando se fala em autismo, né? Sem dúvida, porque o cérebro da criança, quanto antes, nos primeiros anos de vida, são os anos que ela mais tem capacidade para aprender. Então, todos aqui, nós dois aqui somos adultos, a gente tem capacidade de aprender? Sim, imensamente menor, imensamente inferior do que uma criança, nos seus primeiros anos de vida. Então, por isso que a gente briga, se suspeitou, tratou. E o que nós mais temos evidências hoje no espectro autista são as terapias não medicamentosas, as terapias clínicas. Fácil para o médico, o terapeuta chegar e dar um remédio e fazer exames. A gente, às vezes, até perde mais tempo explicando, olha só, não precisa fazer tal exame, não precisa dar remédio. O remédio pode ser, olha, é um grande auxiliar muitas vezes, mas na imensa maioria das vezes não é necessário. Tá? Então, sem dúvida, padrão ouro são as terapias de intervenção, só que tem que ser terapias, né, de qualidade. E o autista, ele vai ter alta algum dia, assim, de algumas dessas terapias e vai conseguir levar a vida, se desenvolver, enfim, por exemplo, um dia parando com a fono lá, claro, quando a fono der alta, né? Eu quero saber se esses profissionais, eles podem dar alta para o autista, ele vai receber essa alta um dia ou ele vai, o resto da vida, ter que ter aquele acompanhamento? Não, sem dúvida, o que acontece? As terapias, elas são, isso reforça ainda mais a necessidade das terapias precocemente. Quanto mais precocemente essas terapias,
menos terapias serão necessárias no futuro. E cada idade vai mudando o potencial, vai mudando a necessidade dessas crianças. Então, uma criança com 2, 3, 4 anos que precisa de um atendimento fonoaudiológico intensivo, daqui a pouco, com 8, 9 anos, não vai precisar, mas vai precisar talvez de um atendimento psicopedagógico ou psicológico numa pré-adolescência. Então, a gente vai mudando, vai vendo os potenciais, as necessidades de cada criança. E isso é sempre importante, porque nós temos autistas presentes em todas as empresas e profissões que existem no mundo, em todas as situações, muitos não diagnosticados. E isso é muito legal, porque a gente vê desde Instagram, Facebook, redes sociais no geral, depoimentos de autistas com diagnóstico depois da idade adulta, já aí falando como isso foi um alívio e está se conhecendo, assim. Pô, por exemplo, trabalho numa empresa que eu tenho que fazer reuniões com 200 pessoas, mas ninguém sabe que eu, antes disso, eu tenho que me preparar e fazer tal situação, fazer... é importante. Isso são adultos, imagina, diagnosticados depois de adulto. Agora, imagina esse adulto que está sentindo alívio agora, já na idade adulta, imagina ele já se conhecer já desde pequeno, entendeu? Já, inclusive saber do diagnóstico, já saber se conhecer. Tem crianças que chegam aqui e falam, não, tio, eu tenho autismo, me acontece isso assim no colégio, sabe? As crianças acolhem, as crianças já conhecem, as crianças sabem lidar. O maior problema geralmente são os adultos. Os adultos que realmente ainda não sabem lidar. O autismo, a pessoa com TL pode frequentar uma escola regular? Sem dúvida alguma, qualquer escola regular, não tem necessidade. O que acontece, muitas vezes a gente tem que ter uma inclusão, uma adaptação. E aí pode ser no papel de um atendente terapêutico, um profissional que vai auxiliar, ou seja, de um pedagogo auxiliar, um monitor. Claro que isso entra numa questão social também muito importante, uma questão também financeira, né? Entre quem que vai possibilitar, né, a presença e a própria capacitação desses profissionais. Para a gente já ir se encaminhando para o final, né, que eu sei que tu tem uma agenda cheia de compromissos e nos concedeu essa entrevista, falar sobre as crianças e os adolescentes com TEA, né, eles têm uma série de direitos garantidos pelo ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto as pessoas com mais de 60 anos estão protegidas pelo Estatuto do Idoso. Como é que fica a situação dos jovens adultos com autismo do ponto de vista legal? Eles também têm essa proteção? Eles podem contar com a lei para protegê-los assim durante a vida adulta também? Sim, o que cada vez mais a gente está vendo, assim, realmente essas campanhas de conscientização estão sendo muito importantes, tá? Eu sempre recomendo e reforço para os pais a necessidade de fazer a carteirinha, fazer uma carteirinha de identificação para usufruir dos seus direitos, porque não está tirando espaço de ninguém nem nada, são direitos, são leis de inclusão, desde preferência em vagas, preferência em filas, porque é muito comum uma criança, imagina, ela entra num quadro de desorganização sensorial porque ficou 2 horas esperando para coletar um exame de sangue, por exemplo, algo totalmente desnecessário. Então, são pequenas, grandes vitórias que realmente eu acho que a gente está numa fase relativamente boa nesses direitos, mas ainda tem muito, muito para caminhar, ainda muito para vencer. Essas leis têm ainda que crescer, têm que ser aperfeiçoadas ainda de maneira bem importante. Recentemente agora, assim, essa semana, por exemplo, foi permitido aqui em Porto Alegre que os laudos de espectro autista sejam por tempo indeterminado. Tá? O transtorno espectro autista não tem cura, ele é para a vida toda. E assim mesmo, diariamente eu faço laudos de renovações de laudo. Aqui em Bagé também temos um vereador que luta pela causa e protocolou esse projeto de lei pedindo para que o laudo não tenha, né, validade, porque realmente não vai ter cura, então. O que pode mudar, isso é verdade, pode mudar as comorbidades. Olha, ele tinha um sintoma de agitação, a criança tinha uma comorbidade de TDAH, um distúrbio de sono, isso pode mudar, mas não vai mudar o diagnóstico básico. Tá? Isso acaba causando um transtorno, não só para a criança, mas são pais que têm que ficar atrás sempre de papéis, de folhas, laudos, e isso existe uma grande desinformação entre, inclusive dos médicos, até para as escolas pedem todo ano, não, preciso renovar o laudo, mas não mudou do ano passado para esse ano. Entendeu? Só ficou mais velho, a criança precisa ter que ajustar as necessidades, mas o laudo segue igual. Acaba sendo mais um transtorno para a família que já tem tantos outros que precisa lidar todos os dias, né?
Então, para a gente encerrar, vou te fazer uma última pergunta, te pedir para falar o que existe de pesquisa em andamento, o que esperar do avanço da medicina sobre o tratamento do autismo, né, do transtorno do espectro autista. Acredito que a gente já avançou muito, né, acho que já é um assunto que a gente fala, senta numa roda de amigos, conversa, essas crianças, elas já têm bem mais aceitação, a gente já identifica quando vem com a carteirinha, por exemplo, num parque de diversões, né, eu que tenho filho, tu que tem filho, a gente as pessoas aceitam, passa na frente, é um direito do autista, ele já tem essas conquistas, mas a gente sabe que a ciência vem avançando muito, né, positivamente, e o que a gente pode esperar para o autismo, né, dessas conquistas, dessas pesquisas que estão em andamento, como essa questão das meninas agora, que se chegou, né, a essa conclusão que é algo recente, da mascarar, né, os sintomas e tudo mais, o que mais a ciência pode oferecer que esses pais, né, podem comemorar, que essas pessoas com espectro autista podem comemorar e ter uma qualidade de vida melhor? Olha, em qualquer transtorno de neurodesenvolvimento, qualquer patologia, qualquer área da medicina, seja oncologia, vamos falar de câncer, cada ano, cada vez está se remodelando tratamentos, são, então, no caso do espectro autista, são terapias mais naturalistas, terapia Denver, terapia ABA, terapia de Aires, a gente pode fazer um monte de terapias que cada vez estão se aperfeiçoando, mas o que a maior briga e campanhas e o que se mais procura dentro do espectro autista, sem dúvida alguma, é a identificação de sinais e sintomas precoces. Nada é mais importante que isso. Nada é mais importante porque já se tem muitas evidências de tratamentos adequados e tratamentos, porque os tratamentos têm que ser individualizados. Mas o grande problema ainda, sem dúvida, é a suspeita tardia. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, que é um local onde se tem diagnósticos de suspeita precoce, a média diagnóstica nos Estados Unidos é após os 4 anos. Isso é muito tarde. Isso é muito tarde. Tá? Isso eu estou falando nos Estados Unidos. E aí, Bruno, vai me no Brasil. No Brasil, nós não temos nenhum censo ainda no Brasil de quantos milhões de autistas nós temos. E agora, pela primeira vez, o censo vai dizer isso, independente do número que sei no censo, eu já posso te dizer, vai ser subnotificado. Tá? Uhum. Vai ser um número baixo. Tá? Então, imagina aqui no Brasil tem um pequeno estudo bem localizado em São Paulo que mostra uma média diagnóstica após os 5 anos. E por que isso é grave? Porque tempo é cérebro. A gente está perdendo tempo de incentivo dessas crianças. Então, o grande projeto que se tem, acredito, a grande briga que se tem em todas as associações de autismo e de congressos médicos e da área de saúde, realmente a identificação precoce desses sinais de alerta. Uhum. Então, acho que é isso, né? Vontade e necessidade a gente tem de ficar falando por muito tempo, mas eu sei que também tu tem os teus compromissos e acho que já deu para a gente esclarecer várias coisas e falar sobre várias questões que são importantes, né? Da gente falar para esses pais que vivem isso, essas crianças, esses adultos, adolescentes, também se sentirem acolhidos, entendidos. E acho que a sociedade vai avançando para a gente cada vez mais aceitar, entender, acolher o autismo, os autistas, né? Incluí-los na nossa sociedade, com todas as peculiaridades, né? Com todo. Porque todos nós somos diferentes uns dos outros, né? E com os autistas também é assim. E a gente precisa entender isso e acolher. Então, parabéns pelo teu trabalho, né? Eu falava antes ali nas nossas redes sociais que eu te sigo desde que eu me tornei mãe, porque tem várias dicas para todos os tipos de pais ali no teu Instagram, que é muito legal, várias dicas para a gente, para facilitar, né, a vida e para a gente tirar algumas dúvidas. E o teu trabalho também com o autismo, a gente sabe que tu é referência, que tu atende várias crianças, que tu fecha vários diagnósticos e a gente ouve vários elogios em função disso. Então, parabéns pelo teu trabalho, obrigada por esse tempo que tu dispôs para conversar conosco, né, para a gente falar desse assunto sempre tão importante que é o transtorno do espectro autista. Muito obrigada, Felipe, por participar conosco. Eu agradeço. Muito obrigado pelas palavras e sempre à disposição. Sempre um prazer conversar. Muito obrigada. Isso aí, então, ficamos por aqui no nosso Câmara Entrevista de hoje, falando sobre o transtorno do espectro autista. Fique ligado nas nossas redes sociais, também na nossa programação da TV Câmara Bagé, pelo canal 16 da NET, 5.3 TV aberta e o nosso canal do YouTube.